eu sou a Rose Ramos da Match IT e hoje trouxe para uma conversa com um especialista, um tech buyer, para falar de um tema bem interessante, que é a transformação digital em supply chain. E para falar sobre isso, a gente traz o Sandro Mendes e vou pedir para o Sandro se apresentar. Bem-vindo, Sandro. Obrigado pelo convite, Rose. Prazer a todos vocês. Eu sou o Sandro. Falar um pouco da minha experiência, tá? Eu sou formado em administração, tenho mais de 17 anos em ambientes organizacionais de experiência, já transitei por área de supply chain, logística, indústrias diversas, mineração, refinarias, ambiente de oil and gas também, e no Brasil e no exterior. Então, eu tenho para passar para vocês um pouco da minha experiência, tanto no Brasil quanto fora, e acho que aqui o bate-papo vai ser bem legal. Show de bola. E, Sandro, em transformação digital, o que você já fez na vida? Conta pra gente. Vamos lá, Rose. Falar bem resumidamente para vocês, mas, assim, a minha experiência talvez mais relevante em transformação digital foi fora do Brasil, onde eu tive, inicialmente, um desafio na posição de Supply Chain Manager, gerente da cadeia de suprimentos, em que eu tive que implementar um processo de automação dentro de um centro de distribuição em 6 meses. Então, imagina que esse processo ele era todo manual, a gente tinha 30 pessoas operando esse centro de distribuição, e como fazer isso tão radicalmente, uma mudança de processo, e que no final desse processo, a gente teria um processo autônomo e sem praticamente ninguém operando. Então, o primeiro passo, Rose, que eu entendi que deveria ser feito é revisitar todos os processos que tinham sido desenhados no processo inicial. Ou seja, vamos pensar no processo prático, como que isso funciona hoje, qual é o resultado que isso gera e para onde a gente vai num processo autônomo, quais são os resultados que a gente espera atingir. Então, eu implementei uma metodologia de BPM, Business Process Management, onde ali eu precisei entender qual era a cultura digital que estava inserida dentro do ambiente organizacional, quais eram as ferramentas disponíveis que a gente tinha naquele momento, quais eram as habilidades necessárias que eu tinha que ter nas pessoas para a gente conseguir atingir esse resultado em tão pouco tempo. E eu costumo falar, Rose, que qualquer projeto que a gente vá assumir, é importante ter um tripé que a gente precisa seguir. Pessoas, processos e sistemas integrados à tecnologia. Então, olhando na ótica de pessoas, quais são as habilidades necessárias? Qual é essa cultura que eu precisaria ter em tão pouco tempo? Olhando para processos, o que eu teria que redesenhar rapidamente para entender que esse processo ele vai ser 100% autônomo e digital para atingir esse resultado? E tecnologias. Quais são as tecnologias que eu precisei comprar, contratar, ou a decisão de eu compro a tecnologia ou contrato uma consultoria? Então, são N cenários que a gente vai deparando no início, que tem que ser tomada a decisão, mas que é preciso uma avaliação bem criteriosa. E aí, durante o processo de implementação, a gente entendeu que tinham 2 tecnologias, e aí eu vou falar um pouco separado. Machine Learning, que é uma inteligência artificial que a gente utilizou nesse projeto, junto com algoritmos, treinando alguns algoritmos para aprendizagem e processos padrões de aprendizagem, para que conseguisse implementar. Então, como é que era o projeto? A gente tinha um centro de distribuição em que o veículo chegava numa doca de recebimento com as cargas, vinha uma pessoa com um pallet, e ele iria pegar essa carga, rebaixava essa carga, ia para o centro de distribuição, uma operação de separação de material, acondicionava no estoque, depois vinha outro profissional, pegava aquele mesmo pallet da carga, separava e entregava no cliente final. A partir de então, desse projeto, tudo isso iria acontecer de forma autônoma. Então, o carro encostava na doca de recebimento, vinha um robozinho, como é na Amazon, pensar no Mercado Livre, no centro de distribuição ali, tem um robozinho, ele vai, com o machine learning programado, vai pegar esse pallet, traz esse pallet para dentro do centro de distribuição, separa essa carga já com o endereçamento correto, andar correto e rua correta, coloca a carga no local, depois vem um outro robozinho, tira essa carga, rebaixa essa carga, coloca no veículo, numa outra doca de saída para o cliente e faz o carregamento para entregar no cliente final. Então, isso tudo é bem complexo. Imagina um volume que você tem diariamente aí de mais de 30 mil itens, que era uma operação que nós tínhamos, e a gente programar e padronizar tudo isso em 6 meses era um desafio muito grande. E aí a gente conseguiu, em resumo, a gente conseguiu implementar isso, mas eu atribuo como
alguns dos principais desafios que a gente teve ao longo dessa jornada foi entender que nós não tínhamos as pessoas preparadas para aquele trabalho inicialmente, aqueles perfis que a gente precisava, e a gente precisou mudar o time inicialmente. A gente ia entender a cultura digital para entender, de fato, onde nós estávamos em termos de conhecimento para o resultado proposto e que tecnologias nós tínhamos para atingir esse resultado. Era uma empresa que já tinha um nível de maturidade digital, isso é importante registrar. O grau de maturidade digital define muito sobre aquilo que você quer atingir. Então, as escolhas que você vai fazer naquele determinado projeto ou algo que você quer implementar está diretamente relacionado à maturidade do negócio. Nossa, vai de história, vai para experiência. Sandro, para a gente trazer o público assim para conceitos básicos, assim, pensando na área de supply, né, quais são as principais assim características, desafios quando se fala em digitalização? É algum processo em específico? É alguma área? É a própria cultura? É a tecnologia legado? Quais são as principais características? Legal, boa pergunta, Rose. Eu acho que o primeiro passo de tudo, da estratégia de negócio, tem que ter um sponsor, tem que ter um patrocinador. Por quê? Imagina que eu sou o dono da empresa, ou CEO da empresa. Então, não adianta nada você querer implementar um projeto, uma jornada de transformação, se não tem alguém patrocinando isso. Então, o primeiro ponto é patrocínio da alta gestão executiva. Eu acho que o segundo passo é estabilizar, reorganizar a operação. Eu acho que é importante você revisitar os processos e sistemas, colocar em ordem, Rose, as bases e redesenhar os processos, para você entender, de fato, onde você está e para onde você vai. E aí, a partir disso, então, você começa a automatizar os fluxos, a organizar as atividades operacionais, e aí você começa a entender que, a partir disso, eu preciso criar métricas para indicadores e gerir isso, né? Como que eu vou medir isso? Então, definir quais são os KPIs que você vai monitorar esse desempenho e a evolução desse trabalho de implementar inicialmente. Mas também tem um outro passo que eu acho que é importante, Rose, entender que cada empresa deve entender que a forma de implementar isso é diferente. Cada um tem o seu desafio diferente, né? Então, entender a demanda de otimizar processos, introduzir novos serviços de forma única, ou seja, a sua empresa ela é única. Não existe um modelo padrão para você implementar um pacote fechado e falar, esse é o caminho adequado para você implementar. Eu acho que é importante, dentro da organização, principalmente os altos executivos, os heads de supply, o VP de supply e logística, entenderem o ambiente de negócio que eles estão inseridos, qual é o planejamento estratégico da empresa, para onde essa empresa está indo, onde ela quer estar daqui a 1 ou 2, 3 anos, isso é fundamental. E aí, outro ponto importante, qual orçamento disponível que eu tenho para fazer esse investimento? E é importante deixar claro que a transformação digital não existe um estigma que as pessoas pensam que é só para empresas grandes. Talvez pensar que precisa ter um orçamento grande, precisa ter uma capacidade de fazer um investimento alto para poder fazer uma transformação digital. E não é isso. Você pode fazer transformações de forma incremental. Você pode fazer dentro de uma visão de projeto, em cronograma, e priorização de algumas etapas que são críticas para o teu negócio, e começar a fazer isso de forma sistemática, tá? E aí, para fechar, Rose, acho que nessa etapa é importantíssimo você ter uma capacidade de ser ágil, ou seja, na rotina, pensar em dados de forma estratégica, ou seja, a tua base de dados, ela está, de fato, confiável, porque toda transformação digital, ela passa necessariamente por uma base de dados. E aí, se você não tem uma base de dados confiável, que vai te dar uma capacidade de você ser responsivo, ou seja, vamos imaginar que você está fazendo um processo para otimizar e melhorar a tua cadeia. Então, qualquer influência externa que você tenha no mercado pode impactar diretamente no teu processo interno. Então, para você ter uma base confiável, é fundamental que você responda às dinâmicas e mudanças do mercado externo. Então, vamos pensar que você compra tecnologia ou materiais de um cliente fora do Brasil. E aí tem um fator externo que você não controla, talvez a crise dos navios que vão passar pelo canal de Suez,
Ou então, uma matéria-prima está escassa na China e ela entrega para todo o mundo. Então, se você não tiver uma base confiável, que você consiga responder a essas dinâmicas do mercado, essas alterações muito rápido, você fica completamente perdido nesse contexto. E fica fora do mercado também, em termos de competitividade, né? E aí, eu acho, para complementar também, veio uma outra reflexão para mim, que quando se pensa em digitalizar, Rose, a cadeia de suprimentos, é importante, além do ambiente interno da empresa, a empresa entender que esse projeto não é um projeto para dentro da empresa. Você é uma área que se relaciona com vários agentes externos fora da empresa. Então, imagina que você se relaciona com comunidades, com fornecedores, com agentes políticos e com a sociedade. Então, pensar numa cadeia digital, um projeto de transformação, que tem que pensar de uma forma integrada com o fornecedor. Eu não trabalho de forma isolada, eu não sou uma ilha, minha empresa não é uma ilha isolada. Então, o fornecedor precisa estar muito bem integrado nessa cadeia para entender quais são os relacionamentos que eu construí com o fornecedor e que forma que nós vamos tratar a base de dados com esse fornecedor. E a gente entra numa questão da ética também, e confidencialidade de dados, porque em algum momento você vai ter que compartilhar dados, você vai ter que integrar essas cadeias junto com o teu fornecedor, e a gente está falando de dados, é fundamental você entender outra parte do processo. Então, é pensar de uma forma muito holística e sistêmica nessa implantação. Então, são N desafios, se a gente for parar para pensar, né? Justo, justo. E, Sandro, tem, assim, alguma listagem, assim, que você tenha de cabeça de tipos mais comuns de projetos de digitalização na área de supply? Que você conseguia trazer para a gente? Pode ser uma lista geral ou coisas que você tenha visto a depender do nível de maturidade dessas empresas? Eu penso, uma frase importante para que as pessoas entendam que a transformação digital não é um projeto, ela é uma jornada, né? E, então, é fundamental, por mais que você queira implementar, dar o primeiro passo para essa jornada de transformação digital, é importante você entender que isso é a longo prazo. Você não consegue, em um ano, sair do zero e falar que agora eu sou uma empresa digital. E tem outra coisa, Rose, interessante refletir, que ser digital não é fazer digital. Então, você é uma empresa ser digital. Então, meu negócio é digital. Então, e fazer digital eu preciso digitalizar os meus processos dentro da minha organização. E isso não é responsabilidade só do supply chain. Isso é responsabilidade do âmbito organizacional. A supply chain, a cadeia de suprimentos, ela é um elo fundamental e estratégico dentro de toda essa transformação. Mas acho que é importante trazer alguns projetos aqui para tangibilizar, para as pessoas talvez começarem do simples, não pensar em tecnologias mais complexas, né? Então, acho que, assim, projetos como colaboração da cadeia de suprimentos, eu acho que é um projeto muito interessante, a gente vai falar na sequência, visibilidade em tempo real. Eu acho que isso é chave e é uma dor latente das empresas hoje, que eu observo, e que é um desafio para todas elas, e a automação de processos repetitivos, ou seja, tudo aquilo que é transacional, aquilo que eu consigo fazer, uma automação simples e tirar da rotina do operacional, que não agrega valor e que não traz resultado, automaticamente você tem que digitalizar isso, tem que padronizar isso e tem que automatizar. Então, acho que esses 3 pontos importantes, eles são chaves e são simples de fazer, não é nada complexo. Então, se a gente fala de automatizar processos repetitivos, você pode pensar no RPA, Robot Process Automation, uma automatização através de robôs. Você pode integrar isso com softwares como, por exemplo, o Power BI, que tem o Power Automation, que é uma ferramenta disponível, e que você consegue hoje, através... Claro, tem que ter um profissional para executar isso, uma programação simples, mas os ganhos e a escala dessa implantação, elas são gigantes, elas são bem, bem relevantes. Então, plataformas e ferramentas que facilitam a colaboração entre os diversos parceiros da cadeia de suprimentos, promove uma comunicação muito mais eficiente. Quando você tem tudo isso integrado e com uma visibilidade ponta a ponta, qual que é o ganho disso? Você descentraliza a comunicação e a informação. Então, imagina que teu produto está lá no fornecedor,
e ele está numa fase inicial de produção. Então, você com uma cadeia integrada, você já consegue ter visibilidade, se tiver algum problema lá no começo, já consegue sinalizar para o teu cliente, falar que esse material vai atrasar, que vai ter um problema, que pode gerar um problema de impacto operacional. Então, olha os ganhos que você tem fazendo essa integração e essa visão integrada ponta a ponta da cadeia como um todo, né? Ah, incrível. E Sandro, você trouxe, né, também no começo essa visão de que não é só tecnologia, né, processos e pessoas, e aí entra a cultura. Como que você avalia a preparação dos times da área de supply chain para realmente adotar uma cultura digital, uma cultura focada aí, né, na inovação? Eu vejo, Rose, que nós estamos em andamento, estamos avançando nessa agenda em termos do pilar de pessoas. Tem um dado interessante que a Deloitte publicou nesse ano de 2023, ele fez uma pergunta para 140 CPOs, que são Chief Procurement Officer, né? Chefes de procurement. E a pergunta foi, qual que é o nível de digitalização dos processos nas empresas de vocês atualmente? Então, 60% respondeu que estava em processo de implementar. Ou seja, se 60% responde que está em processo de implementar, claramente ele ainda está com uma dificuldade grande para olhar no olhar de pessoas, em termos de quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. Se ainda tem uma dificuldade para ele implementar isso, ele ainda está numa etapa, um passo antes, que é entender quais são essas habilidades que as pessoas precisam ter. E aí, importante, um outro tema que acho que vale a pena trazer para a audiência, que dentro da área de supply chain, tem uma área que só olha para inovação e transformação digital. Esse é um ponto importante, que pode ser um impacto significativo no processo de implantação. Se você não tiver uma área olhando dedicada para isso, é só a área de IT da empresa que faz isso. Ou a área da empresa olha para toda a empresa, ou eu dedico um time focado para essa implantação, para que a coisa, de fato, consiga ser feita de forma positiva. Então, olhando na ótica de pessoa, acho que os desafios grandes são ainda, acho que um passo antes. Antes de entender as habilidades, acho que as empresas ainda estão um pouco confusas de para onde vamos com essa transformação digital, para onde queremos chegar, quais são os ganhos que nós queremos ter, de fato, com essa transformação. Qual que é o VPL disso? Ou seja, eu vou investir nisso e qual que é o retorno que eu vou ter disso? Então, acho que alinhar os objetivos estratégicos da empresa, definir qual é a atividade, uma coisa importante, definir quais são as atividades de esforço e resultado. Ou seja, o que de fato hoje é esforço na minha área, o que de fato gera resultado na minha rotina. Priorizar isso tudo, aí sim você começa a falar de digitalização e de projetos de transformação dentro da área, mas sempre olhando a visão ponta a ponta. Você precisa ter a visão ponta a ponta, porque a área de supply não é uma área isolada, ela interage com todos os stakeholders, todas as áreas internas e externas, o supply está interagindo. Então, qual é o impacto que eu vou gerar nesse projeto que eu vou implementar? Acho que é pedir para que as pessoas possam também trazer a sua contribuição para esse projeto, envolver todos integrados dentro de uma única agenda, para que isso consiga ser implementado de forma efetiva. Bacana. E se a gente mudar a ótica, né, e em vez de pensar na empresa, pensar nos profissionais, né, então pessoas que estão ali nas diferentes estruturas de supply, seja em compras, na área de armazenagem, na área de logística, enfim. O que você poderia dar de dica para essas pessoas que querem se aproximar dos temas de inovação, dos modelos de inovação, estarem mais confortáveis, mais confiantes, mais maduras, né, individualmente sobre esse tema? O que você poderia sugerir para elas? Olha, eu vejo um ponto-chave para mim, o primeiro passo seria buscar conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele é tudo, a educação sobre essa área ainda é um tema, infelizmente, eu tenho que compartilhar isso, mas ainda é um tema no Brasil não tanto difundido. A gente fala de transformação digital ainda muito em ambientes de encontros que a gente faz em alguns eventos, mas quando a gente vai para a prática disso, ainda vejo muita dificuldade, de fato, de ter um processo mapeado ponta a ponta, e como que as pessoas começam a se relacionar dentro desse ambiente e qual é o papel delas. Eu acho que a pergunta cerne é essa. Qual que é o meu papel
em um projeto de transformação digital dentro de supply chain e logística. E aí você trouxe um ponto importante, falando da logística agora especificamente, porque tem dois tipos de empresas que têm duas características diferentes. Tem empresas que integram essas duas áreas, ou seja, é um único executivo olhando para as duas áreas de negócio, tanto supply quanto logística, e também tem empresas que olham isso de forma isolada, de forma separada, né? Então, é importante você, além do desafio normalmente que você vai encontrar em suprimentos, você integrar essas duas áreas, porque, querendo ou não, quando você vai pensar em um projeto de implementação de transformação digital, você tem que olhar desde a fabricação lá da matéria-prima até a entrega do material no cliente final. E isso perpassa por suprimentos e por logística. Mas, voltando, eu acho que a educação ela é o ponto-chave desse processo inicial, e entender na função que você executa dentro das áreas de supply e logística, como é que você vai contribuir de forma positiva dentro do que você faz, mas, e o simples? Eu acho que é simplificar as coisas, porque quando a gente fala de transformação digital, a gente tende a gerar uma complexidade, né? É difícil, talvez é desafiador, a gente não vai conseguir, requer muito orçamento, e aí eu vejo claramente que é falta de conhecimento, às vezes, das ferramentas que estão disponíveis aí para contratar, ou até mesmo, se a empresa tiver com um desafio muito grande e não conseguir ter know-how para implementar um projeto dessa magnitude, é buscar uma consultoria. Hoje a gente tem grandes consultorias que implementam projetos de transformação digital com um know-how absurdo, e aí hoje essa disponibilidade no mercado está aí. Eu acho que as empresas precisam buscar essas soluções, mas para os profissionais, o chave, eu acho que é você realmente conhecer um pouco mais desse tema e poder ver o que você pode contribuir efetivamente para dentro dessa implantação. Legal. Aí não adianta ter medo, né? Porque não dá para fugir. A inovação está aí, ela vai chegar, então é melhor estar preparado. E engraçado, até um tabu, a gente vai conversar dentro das organizações sobre esse tema, e eu vejo um silêncio nas reuniões. As pessoas, elas, claro, por não ter um conhecimento, elas ouvem mais do que falam, mas eu sinto uma timidez em termos de, caramba, eu sei o que eu quero falar, mas eu tenho uma timidez de querer talvez falar uma coisa que não vai agregar muito aqui na reunião. Então, acho que de fato, a gente está num momento que não é um momento de tem certo e errado, eu acho que é colocar na mesa as dúvidas, os desafios que a empresa passa, que você passa na sua cadeira. Eu tenho certeza que os compradores, tech buyers, eles têm dificuldade de, caramba, como que eu faço isso? Como que eu vou implementar isso? Então, às vezes o coleguinha do lado está lá e fala, caramba, compartilha aqui com ele o teu desafio, a tua dificuldade, né? Então, a resposta que você está querendo está aqui do seu lado e você, por algum motivo, não está tendo essa resposta. Legal. E, Sandra, você trouxe aí uma mensagem, né, para os tech buyers. A gente na plataforma também tem os tech sellers, né, que são essas empresas que são especializadas na área de digital, que eventualmente podem ajudar, né, a implementar na indústria, enfim, uma solução que está ali parada porque ninguém sabe como começar. Mas nem sempre esse fornecedor sabe como chegar, né, como construir a relação match ali com o tech buyer. Que dica que você poderia dar para esse pessoal aí também? Eu acho que tem um ponto-chave que é entender quais são as dores do teu cliente. Eu acho que o volume de dores hoje é muito alto, nesse tema específico, né? Então, você tem que, acho que é importante entender quais são essas grandes dores, fazer um bom mapeamento dos clientes no mercado, levantando os principais desafios, as tendências, né, Rose, que o mercado dita hoje sobre essa temática e os resultados esperados com a solução que você tem aí, TechSeller, para vender. Quais são as soluções que você tem que os teus clientes estão com uma dor tão grande que eles precisam de você, mas que você não está dando esse match junto com eles aí. Então, acho que esse ponto-chave pode ser um grande diferencial para vocês no momento de fechar uma venda. E aí provocar esse momento junto com o cliente, e aí, de fato, entender, mapear essas dores e apresentar a solução para eles.
Legal. E é legal que você traz esse olhar de ser específico, né? Porque também, quando fala que faz tudo, faz para todo mundo, cuida de tudo, aí já também não adianta, né? Vou ter um olhar de que você é bom mesmo onde é que está o match com a dor de quem está precisando. Muito, muito, muito legal. É legal, isso mesmo, Rose. Essa questão que você trouxe é bem importante, porque se você soluciona tudo, você não soluciona nada. Então, eu tenho muito isso, né? Não é sobre ser especialista, mas aquilo que você, o que você é bom, o que você resolve, né, de fato. E o que você não resolve, você pode contratar alguém, você pode fazer uma parceria com outro fornecedor, né? Então, eu acho que é você entender as dores do teu cliente baseado naquilo que você entrega como solução. E aí, óbvio, claro, geralmente quando você vai entregar uma solução para um cliente, não é só aquela dor que ele tem. Ao longo da conversa, você vai identificando 4, 5, 6, 7, 10 dores que ele tem e fala, caramba, eu não faço isso, mas eu sei quem faz. E aí você começa a estabelecer relações de parceria para fazer uma solução completa. É ecossistema, né? Como a empresa tem de grande porte, né? Tem ali todos os seus relacionamentos aí com vários stakeholders, também as menores empresas, as empresas fornecedores têm que se ver como parte de um todo, né? Muito, muito bacana. Demais, Sandro. Queria demais agradecer seu tempo, a disponibilidade de compartilhar suas histórias, seu know-how, experiência. Fiquei impressionada com o projeto que você compartilhou para a gente em 6 meses. Eu achei realmente arrojado. E espero que a gente tenha a oportunidade aí de bater novas conversas, novos papos em breve também. Eu que agradeço, Rose. Muito obrigado, tá? Pelo nosso bate-papo, foi muito bacana. O tempo é curto, mas a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre outros temas desenvolvidos a partir desse também. E abraço para todos vocês aí, tá?